Eu não consegui ler o anime, porque eu não Lê o anime, deve ser difícil mesmo. Ler o mangá. Não consegui ler o mangá, nada. Dá pra ler o anime, se for com legenda. Pararararara. Olá, jogadores e DMs, aqui é Davi Salles do Rolando 20 e vocês estão ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E só, né? E ficou meio silencioso aqui, né? E só a gente dessa vez. Que só! Estamos tão só! O Rodolfo não pôde vir, ele nos avisou hoje mais cedo, né, que não pôde vir. E o Taz de última hora também teve compromisso, precisou desmarcar. Então estamos dessa vez só eu e o Netão. De Skype do conforto de nossos respectivos lares. O que é até bom, porque essa gravação dessa semana não precisava, na verdade, de todo mundo se deslocar e gravar ao vivo, né? Então, É verdade, Marcelo. O que você aprontou essa semana? Eu aprontei foi o seguinte. Já tem muito tempo que eu recorto partes dos episódios que não eram interessantes, ou por questão de tempo, ou porque o assunto não tinha nada a ver, eu tirava do episódio que ia ao ar. Mas era interessante o suficiente para não ir parar na lixeira do Windows. Então eu salvava essas sobras de estúdio, essas cenas deletadas do podcast. Essa semana a gente estava discutindo o tema e enquanto eu passava o mouse lá, tipo assim, procurando coisas o que fazer lá no diretório do Voz da Terceira Terra, eu esbarrei com esse diretório. Lembrei que tinha o diretório de cortes, de cenas cortadas. Fui ver, cara, tava dando 1 hora de cenas deletadas. Pera aí, então nós vamos ter um episódio só de bobeiras que a gente falou que não foi pro episódio. Exatamente. Já acumulou material suficiente para nós produzirmos um Deixados para Trás 2. E é isso que nós vamos... Ah, não, Deixado para Trás 2 de novo, não. Cara, mas esse tá muito interessante. Tem histórias bizarras que não foram ao ar do... Nossa, então, o problema de Deixados para Trás é que sempre tem aquelas histórias. Não, mas muitos foram cortados simplesmente porque ou o tempo do episódio já tinha sido estourado há muito, ou o assunto não tem nada a ver. Por exemplo, nós temos uma discussão do episódio da sessão 16 sobre a tradução dos nomes dos personagens da Marvel, como Fanático, Noturno, Vampira. Nossa. Tem uma história sobre que a gente tirou da sessão de comida, que é sobre café. Tem do episódio da sessão 19, eu tô falando episódio, gente, da sessão 19, sobre o desafio dos bandeirantes. Então vamos parar de dar spoiler. Mas antes tem um recado. Ah, tem recado ainda? Sempre tem um recado. Recadinhos do Voz. Tem recado ainda? Sempre tem um recado. Recadinhos do Vozes. Pode pesquisa, nós estamos participando. Ouvintes, por favor, respondam. Lá no site do Voz da Terceira Terra, à direita, tem um banner. E tem alguns comentários dos ouvintes que nós vamos comentar. Comentários retirados. Ah, tem comentários para comentar? Tem. São dois. Um do Sirius Shan, acho que é isso. Ele comentou na sessão 31 Wasabi. Ele colocou assim: faltou comentar sobre o mangá anime muito bom. O Berserk. Realmente muito bom, muito sangrento. Eu não consegui ler o mangá porque mangá é muito poluído para os meus olhos. Estou acostumado com comics, né, com quadrinhos americanos. O anime é muito bom, à exceção do último episódio. Então, porque ele encerra, né? O mangá tá até hoje saindo. Eu acho, né? Eu acho que não saiu nada ainda. Já não saiu o final. E é fantástico. É sangrento que nem, sei lá, o novo filme aí, o Anticristo. Mas é muito bom. E eu tenho o joguinho Berserk Guts Rage pro Dreamcast. E é uma história, entendeu? É um filme que você, nas horas das cenas de ação, nas horas de combate, ele deixa você jogar, entendeu? Mas de maneira geral é um filme que você assiste. E é muito bom, é muito legal, é uma história bem feita. Cara, é um filme em 3D, entendeu? Fizeram um filme pra você assistir no Dreamcast que ele deixa você lutar na hora do combate. E o comentário do Renato de Recife, na sessão 32, Saque.
que ele está explicando que na verdade existem duas versões do Mítica. Foi um RPG que o Ricardo ele comentou rapidamente, né, que é da editora Viu. Saíram 3 volumes, é relativamente fácil de achar, parece que é barato, R$18,50, cara, cada livro, muito barato. Nossa. Mas parece que é difícil de achar o terceiro, que o Renato inclusive está procurando, quem quiser. Ele tá querendo comprar, né? Isso. Parece que tem uma versão do Mítica da editora Diamond também. Esse eu não sei, nunca vi. Mas também eu não tive muito contato com a editora Diamond. Vocês tiveram lá em Franca mais contato com o Arcano? Mas a gente jogou bastante o sistema Diamond, mas não sou fã deles. Ah, tá. Esses foram os comentários que nós queríamos comentar. E agora nós temos um chamado aos ouvintes. Chamado aos ouvintes. Caros ouvintes, se você está afim de participar do Vozes da Terceira Terra com um bloco, como nós tínhamos os contos do Lauriston ou Drops de Anil do Eli, entre em contato com a gente, produza o material e manda pra gente. Vai estar entrando aí nos episódios regulares. E como é que funciona isso, Marcelo? Funciona assim, nós gostamos da ideia de ter esses blocos de microprogramas dentro do programa, né? Nós tínhamos os contos Lovecraftianos do Liston Trindade, só tem mais 2 sobrando, nós vamos soltar um hoje, depois dos Deixados para Trás 2, e o Drops de Anil, que o Eli nunca mais produziu. O Eli é daquelas pessoas que acreditam que tem que ter inspiração para produzir as coisas, então, sabe, ele andou meio com a cabeça cheia, não produziu mais. Sem inspiração, então... Exatamente. E o Lauriston não está mais produzindo os contos Lovecraftianos porque... Não tem, né? Não, também está com um membro novo da família, né? É verdade. Ele tá com um pequerrucho lá. Pois é, nasceu o filho mais novo do Lauriston, por sinal, parabéns. Então ele vai levar um tempo até voltar a produzir, se é que vai voltar a produzir, porque ele estava querendo meio que mudar o foco e tal. Então a história é o seguinte: ouvintes que querem ter um bloco, participarem como colaboradores do Voz da Terceira Terra, basta produzirem um material de 3 a 7 minutos e mandarem pra gente, para nós avaliarmos. Nós estamos aceitando realmente qualquer coisa que vocês quiserem produzir. Já que a gente já chupinhou mais ou menos o formato do Order 66, nós vamos copiar essa ideia deles também, porque eles têm uns blocos assim. Então, cara, se você... Você não precisava ter me contado. Você não sabia que a gente estava copiando de alguém? Eu sabia que a gente vira e mexe copia de alguém, mas... sei lá, eu gosto quando eu não sei das coisas. Bom, tudo que vocês, ouvintes, precisam fazer é o seguinte: pensem numa coisa que vocês querem fazer. Digamos que você é bom para, sei lá, você quer analisar um item mágico. Você tem uma ideia, você quer toda semana, ou a cada 15 dias, ou todo mês, a frequência por sua conta, você escolhe tudo que é importante. Você quer produzir 3 vezes por semana e mandar pra gente, não tem problema. Nós só pedimos que você se comprometa em produzir regularmente. Você tem uma ideia, você quer falar sobre um item mágico por semana, ou você quer falar sobre um talento, uma vantagem de um livro de RPG do World of Darkness por semana. Você quer analisar aquilo lá. Ou você quer falar de uma ideia que você teve para música, você quer dar dicas para os ouvintes de música. Você quer fazer, que nem tem no Order 66, Stormtrooper Poetry, né? Poesia do Stormtrooper. Nossa. Você gosta muito de produzir monstros, você quer soltar um monstro por semana, um monstro a cada 15 dias. Você produz o áudio pra gente explicando aquele monstro de 3 a 7 minutos, manda fichinha e a gente publica também. Você quer falar sobre algum RPG em particular, você gosta muito de, sei lá, Mystara. E aí você, a cada semana ou a cada 15 dias, você fala de um reino, ou de uma cidade, ou de um evento de Mystara. Sabe, basicamente o que você quiser, cara. Absolutamente qualquer coisa. Não precisa nem ser muito relativo a RPG. Se for relativo a RPG, tanto melhor. Mas se não for, contos Lovecraftianos, por exemplo, é só marginalmente relativo a RPG, né? Produz alguma coisa assim. Na verdade, o RPG é marginalmente referente aos contos Lovecraftianos. É verdade, o contrário. Uhum. Então, cara, produz o que você quiser. Você gosta de ter ideias de itens mágicos, né? Você gosta de, ao invés de você procurar por itens mágicos em livros e analisar, você gosta de inventar seus próprios itens mágicos. Você gosta de recitar poesias em russo. Pois não, acho que isso não vai passar para o nosso crivo, eu acho. Mas enfim, você toda semana tem o seu bloquinho lá de 3 a 7 minutos, em que você dá uma ideia para um encontro, dá uma ideia para uma aventura, de qualquer RPG ou de nenhum RPG em particular. Mandem pra gente e a gente vai começar a inserir nos nossos episódios regularmente, como fazíamos com os contos Lovecraftianos e com o Drops de Anil. Faça parte das vozes.
Faça parte das vozes. Seja uma voz você também. Seja uma voz, você também. Antes eles só escutavam, agora eles vão falar também, né? Eu participar. Só porque vocês vão mandar, ouvintes, não quer dizer que nós vamos aceitar. Nós vamos fazer uma avaliação, né, entre nós 4 aqui, ver o que entra, o que não entra. Se a gente tiver uma ideia, assim, gostamos do seu formato, mas podia fazer sobre isso. A gente vai discutir, sabe? Vamos tentar não rejeitar ninguém. Esperamos receber aí umas 20 aplicações, né, Ney? Aham. Mas, chegando pelo menos uma já tá bom. Então fique aí com o Deixados para Trás 2. Bom, histórias bizarras, né? Uma bizarra, bem... Vai ter que ser curtinho porque o tempo tá bizarro. Bizarro. O tempo ruge. Bom, bizarro. Mas hoje é um especial, pode se estender um pouquinho a mais. Cara. Vai depender dos cortes do Marcelo. Não, melhor não passar de 1h30, não. É muito comprido então tá ouvir isso aqui, né? É divertido pra gente. Eu não sei quão divertido é pra ouvir do que tá sendo pra contar. Então vou mudar a proposta, né? O nome mais bizarro. Vamos falar nossos nomes de personagens, os que você se orgulha, os que você se arrepende de ter feito. Isso, tá bom. Ó, notoriamente, eu vou começar por mim, então. Notoriamente... Não posso falar de outras pessoas, porque tem uns que são... Não, eu vou contar também. O Netão tem uma lista muito boa de nomes. Notoriamente, eu sou um péssimo criador de nome de personagem, porque eu jogo muito pouco. Então, meu amigo, na hora de sentar pra fazer a ficha, acabou tudo, falta o nome, olha assim, meu Deus do céu. Pra muita gente, é a parte mais difícil da ficha, é fazer o nome. É mesmo. O Aloysio de Franca é um deles. Simplesmente as fichas deles não tem nome. O Alex, o Kaidin, ele tem uma solução fantástica, né? Todos os personagens dele se chamam Kowalski. É um jeito de... O que é engraçado. Que é em homenagem ao Kowalski do Viagem ao Fundo do Mar, né? Ou qualquer tem Kowalski no cinema inteiro. Ah, é? Inclusive um dos pinguins do... É o Kowalski, é verdade. Kowalski os pinguins do Madagascar. Madagascar. Que é a única coisa que presta naquele desenho ruim são os pinguins. Os nomes de meus personagens, eles são assim, cara. Dos últimos 4 personagens, 3 eu nomeei com o nome de banda. Um era o de Discworld, era Rapisódico. Stratovarius Rapisódicos. Eu lembro. E ele teve uma reencarnação quando o Netão narrou, o Rodolfo narrou Discworld pra gente, pra mim e pro Netão. Depois o Netão narrou Discworld lá em Franca, e eu tava lá e eu fiz o Stratovarius Rapisódicos de novo, como um mago fumante. Depois eu fiz o Bork Nagar, que era um gnomo, como é que chama? Tiflin. Na terceira edição era gnomo Tiflin. E depois eu fiz o Dimmu Borgir. Nossa, Dimmu Borgir. Mas o meu melhor nome de todos os tempos, assim, que... eu não sei porquê, quando eu nomeei o personagem, veio naturalmente. Quando eu fiz a ficha, eu me perguntei, como ele vai chamar? Aí uma voz na minha cabeça disse, mas é claro, ele só pode se chamar Gargaron Polinários. Puta que pariu. É o melhor nome que eu já inventei. Em oposição, que é o Bárbaro Burro, né? Que era o Bárbaro de Dragonlance, estúpido, retardado, chapado, né? E o daqueles... Na verdade era tipo... Não era um Bárbaro Burro, né? Ele era o meu personagem cômico, né? De burro ele não tinha nada. Ele é inteligência 13, sabedoria 14. Carisma 16, era um negócio assim. Mas ele era aquele Bárbaro tapadão, né? Era aquele Bárbaro... Era o Dave. Que batia... Hã? Era o Dave. Dave? É aquele desenho que é o Dave, que é um rei, que é um bárbaro burro, tem espada... é verdade. Eu lembro que desenho que... Nossa, eu nunca vi um episódio inteiro desse desenho. Eu também não. Eu lembro só da chamadinha. Mas em oposição ao pior nome que eu já criei na minha vida, que era um presa de prata, lobisomem, presa de prata, era um sueco, né? Então sueco, pra mim, como é que ele chamava? Ele chamava Onsvarstomen Hansburgton. Muito bom. Que o apelido era Grande Ong. Que era mais uma das inúmeras reencarnações do meu bárbaro estúpido, né? Que ele era um presa de prata de 2,10 metros, 160 quilos, só sabia da porrada, né? Fazia mais nada. Chamava Grande Ong. É. Meu Deus. Mas eu tenho uma lista de nomes muito interessantes, assim, que você olha e você fala, nossa, esse nome é... Que você lembra mais do personagem que do jogador, por causa do nome? Você tem também, não tem, Rodolfo? Tenho nomes bons e nomes terríveis. Eu acho que, eu vou dar uma lista de nomes terríveis aqui, de jogadores meus que, vamos começar com A Coisa.
Mulher Humus. Esse é bom. Sluar. Porra, cara, você chama ele Sluar de Change. É a mesma coisa que chamar Humano. Sluar. Ezequiel Ezepeleta, filho de Eustáquio Ezepeleta, neto de Esculápio Ezepeleta. Lembrei de nome bom, que o Rodrigo, meu irmão, fez pro jogo de D&D na Terra-média que eu fiz, que era o Haldol, filho de Demerol. Perfeito pra Terra-média e uma farmácia próxima de você. O que mais depois? Ezepeleta é um nome excelente, que é do Zé Henrique. Que é um nome tirado de autor, né? De livro, um autor de livros acadêmicos. Aí a moda pegou, apareceu um outro nome de autor de livro acadêmico, mas fica em português fica o Bucecaglio. E teve o Bucecaglio. Teve outro que o nome dele era simplesmente, praticamente era um título, era o Violador de Esgoto. Nossa. Né? O de lobisomem teve um clássico, né? O meu lobisomem chamava Canta ao Vento. Olha que coisa gay. Nossa. Mas aquele era pequena pedrinha que vem rolando do alto da montanha e acerta o grande cavalo velho. E ele exigia que você chamasse ele assim. Nossa. E tinha uma historinha, por que era esse o nome do cara? Pequena pedrinha que vem rolando montanha abaixo acerta o cavalo velho. O grande cavalo velho. O grande cavalo velho. Então, putz, os nomes são os mais assustadores, né? Já vi muito história oriental, o povo começa a colocar nome de comida, né? É, verdade. Tem o yakisoba, o gyoza... Você me sacaneou uma vez naquelas histórias do Vidar, metade dos personagens que apareceram eram nome de remédio. E eu não sabia, né? E tipo, eu fiquei muito tempo achando legal o nome da princesa Selwyn. Olha que legal, Selwyn. É um... Que negócio de nascer? Como é que chama? É comprimido. É, o comprimido, cara. Meu Deus. E tinha um monte, aquele elfo, um daqueles anões, era tudo remédio, né? Beleza. Mas teve umas coisas bem legais de nome. Tem o nome do meu personagem da aventura de D&D quarta edição do Netão, que ele só tem graça escrito, né? O é Dijon, que nem de... não vou... Que nem da mostarda? Eu não vou colocar. Eu vou colocar nas show notes, a pessoa vai ler. É engraçado ser lido em voz alta. Mas os meus nomes, os meus personagens acabam sendo... Eu já tive muito Kirk. Nossa. É fácil, é rápido. Eu já tive o meu primeiro personagem de Dark Sun, chamou-se Tuvok, e ele procurava... Era um elfo, e ele procurava pelo irmão Spock. Bem sei. E eu também tinha uma época que eu gostava muito de usar o nome Zan. Mas alguém perguntou, cadê a Jaina? Eu falei, é melhor mudar isso, porque eu não quero ser confundido com o Super Gêmeo. Eu tive uma época que eu gostava de colocar nome de coisas, entendeu? Igual, assim, o Ramos de Oliveira. Foi fantástico esse nome, cara. O cara chama Ramos de Oliveira. Muito então, bom esse nome. Porque você, é um sobrenome, né? O cara Ele chama era João Ramos de Oliveira. Não, na verdade ele é um era comerciante, nas horas vagas ele era um feiticeiro. Legal. Mas era mundo de fantasia. Era... Forgotten Realms. Então ele era, eu queria um nome que significasse alguma coisa. Em português. Então virou Ramos de Oliveira. A série de nomes um atrás do outro, assim, mais engraçado que eu já vi foi quando eu falei que a gente ia jogar na Costa Selvagem, em Red Steel, que as culturas na região eram espanholas e portuguesas, né? Aí, meu amigo, a gente começou a traduzir, né? Os nomes pegamos aqui pro The Shadowfell. O Winterhaven virou Gramado. O Vale, eu olhei no mapa, tem lá no mapa Vale de Três Corações, que fica na Terra Leonça. Tá no mapa mesmo esse negócio. Mas aí, Gramado virou Três Corações. Não, nossa, peraí. Winterhaven virou Gramado. Fallcrest virou Monte Alto. Tem uma outra lá que eu não vou lembrar também. Que na outra não foi uma interpretação, uma tradução. O outro ficou Figueira da Foz. Era no outro nome daquela região que está descrita no livro do mestre da quarta edição. Tem uma outra cidade lá que vocês traduziram como Figueira da Foz. Eu falei o nome da cidade e saiu Figueira da Foz. E aí tem o personagem do Netão, que é o Beorn, mas é porque ele é um Dragonborn. O do Daniel, que é um anão, que é o Albandi. E um dia a gente perguntou, mas espera um pouquinho, mas esse aqui é uma cultura, né? Portuguesa e espanhola. Aí o Daniel falou assim, vocês não sabem se chama Alfredo? Muito bom.
E a gente, assim, tinha a vila... O anão chamado Alfredo é bom. Tinha a taverna do Rafton, né? Rafton, que tinha lá na Aventura. Virou taverna do Grafitão. Do grafitão, viu? O seu personagem o primeiro você fez o Zequinha Baldi e depois você fez o Emiliano Dias. Emiliano Dias. O personagem de D&D, um rogue chamado Emiliano Dias. O personagem do Eli, que era... Como é que chamava? É Bartolomeu Pereira. Bartolomeu Pereira. Depois ele mudou para Bartolomeu Madredeus. Né? Mas tudo bem, Bartolomeu Pereira. Pereira era mais legal. Personagem da Solange era Carla... Ixi. Era a Tica. Era alguma coisa que eu não vou lembrar. O personagem do Rodrigo era um elfo. Então ele chamava Serge Pollock. Mas, saía esse monte de nome um atrás do outro, assim, ficou muito bom. Foi tudo no mesmo dia, né, cara? Foi tudo espontâneo, né? Foi sendo feito legal. Um nome legal que eu gostava era do seu lobisomem da minha aventura, que era o Kiren que corre entre os mundos. Foi você que deu esse nome pra ele, na verdade, né? Não fui eu que dei esse nome. Você. Porque eu falei, não, pera um pouquinho, o nome não é dado depois que você tem a primeira transformação. Aí eu falei, eu não quero dar, você que deu esse nome pra ele. E eu achei legal pra caramba, que era o Kiren que corre entre os mundos. Que era tudo que o meu personagem sabia fazer era correr. Entendeu? Era o poder dele, era correr. Uma coisa que aconteceu comigo foi. Viraram pra mim. Um jogo que eu jogava há muitos anos atrás, tinha a família real, né, do reino. Era os Vidar. Né, a família Vidar. Aí perguntaram, mas de onde você tirou esses nomes? Bom. Vant Vidar. Vant é o primeiro nome do Dreadstar, das histórias em quadrinho. O nome dele é Vant Dreadstar. Eu achava legal. Vortin era o pai dele. Eu cortei Vortingen, da história do Rei Arthur. Vidar. Não é que se esse Ver é um irmão de Odin na mitologia nórdica. Mais nova, Rodolfo, a Valéria Vidar. É uma professora que eu tinha na época. Nossa. Nomes de outras pessoas, você lembra, Netão? Nomes legais de pessoas? Eu disse um monte. Tinha do seu aventura de Discworld, o personagem do Murilo. Que era o clérigo de Jotun. E Jotun era o deus ou a deusa? O deus. O deus da justiça. Não, era da justiça e bondade incondicional. Em Discworld. E Jotun. Muito bom. Era o único paladino de Jotun do planeta. Ele era o deus era Idiotine. O deus era Idiotine. E ele era o Jotun. E o cavalo dele era o Esperton. Porque a parte de inteligência era o cavalo. Muito bem. O bárbaro burro com uma espada inteligente. Ele não tinha o poder de... Ele não tinha esconjurar mortos-vivos, né? O poder dele era... Como é que era o poder dele? Não. Esse não era... Era o personagem do Aloysio, porque ele seguia o deus dos jogos. Então ele não tinha o poder... ele não tinha o poder de... Não. O poder do paladino... Que ele tinha o poder de ele paralisava... o poder por encontro dele. Ele paralisava todos ao alcance da voz dele. Porque ele chegava e falava, eu sou o clérigo de Jotine. Aí todo mundo parava pra rir. Todo mundo ria tanto que paralisava, entendeu? Ninguém conseguia fazer nada por um round. Um poder útil. Ele não podia fazer nada. E a cara do Discworld. O personagem do Luiz tinha um poder assim também? Não, o personagem dele era um clérigo dos jogos. Aí o poder dele era jogar com os mortos-vivos. Nossa! Não, eu lembrei do esquadrão, o super esquadrão, que os nomes dos super-heróis eram o Chaleira Vermelha, era o líder. É o do nome, né? Chaleira Vermelha. O Incrível Homem Morto. O Possessor. Era incrível, muita coisa estranha. Os personagens com poderes ridículos. A gente falou isso no RPG de super-heróis, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Duvide. Teacher. Juggernaut virar fanático faz sentido? Nossa, era o que eu tava querendo lembrar. Quando eu descobri que fanático era Juggernaut, eu falei, não tem nada a ver, cara. Putz, nossa. Não sou experto no assunto de X-Men, tá? Mas assim, se você pensar num indivíduo que sai correndo que nem um louco, quebrando tudo, e nada importa e é difícil parar, talvez fanático nesse ponto faça algum sentido. Foi uma boa tradução, né? O Juggernaut é aquela máquina de guerra medieval, não é? É. E a outra tradução que eu gostei pra caramba A grande maioria dessas traduções, eu posso falar uma besteira muito grande, mas eu acho que o crédito é do JP Martins. Sim, eu acho que gosto muito dele. Eu acho que ele faz umas traduções de nomes muito boas. Eu não sei se Rogue é dele, mas eu gostei muito de Vampira. Porque capta a essência da personagem. Não tenta traduzir o conceito da palavra, traduz a personagem.
É verdade. Eu gostei muito de Rogue. Que foi um susto também, quando eu fiquei sabendo que a vampira era Rogue. É? Na hora que eu fiquei sabendo aquilo, eu falei, meu Deus, tinha Faz certeza que era sentido, né? Vampire, alguma coisa assim. Agora, Faz sentido noturno completo. não dá, cara. Nightcrawler virar noturno não dá, né? Mas você ia chamar de rastejador noturno? Não, eu não sei, eu pensaria em outra coisa. Eu agora, de pronto, assim, eu não sei no que eu pensaria, mas eu tentaria pensar numa coisa melhor. Não sei. Se bem que é fácil você criticar depois que já é raro, né? Quem sabe se eu tivesse feito de prima, eu não teria colocado uma coisa pior que noturno, né? O rastejador noturno não ia rolar também, né? Ele até fica comprido demais. A questão do inglês pro Não é nem português é uma noturno, é dessas. da noite, né? Rastejador da noite, é pior ainda. Ah, e tem um outro que eu descobri, o groxo. Nossa, como que é o Como grosso? é que é groxo em inglês? Toad? É Toad, Toad, sapo. é, É exatamente, Toad. É. Nossa, virou O grosso, sapo, é verdade. É. Ficou legal, achei que ficou legal. É uma coisa que acontece em toda tradução do inglês pro português. Os nomes em português ficam muito mais compridos. O português, de maneira geral, um texto em português é mais ou menos 30% maior do que o texto em inglês. Tanto é que a Devir optou por diminuir a letra, né, no D&D, para caber o meu número de páginas, para não ficar um livro maior. E conta isso também, por exemplo, nomes de personagens, nomes de lugares. Aquele livro, eu parei de jogar, eu parei de comprar qualquer coisa que o Devir lance por causa do Domínios do Medo, que eu não expliquei por quê. Aquele livro é porco. Não, tem erro de digitação. E tem 3 revisores creditados. No original é o melhor livro de Ravenloft até hoje, na minha opinião. É a edição definitiva de Ravenloft, concordo. Mas a Devir, ela acreditou 3 revisores e tem erro de digitação. O que esses revisores estavam fazendo? Jogando sinuca, tomando cerveja. São funcionários fantasma da Devir, né, cara? Ó. Então, tem umas coisas assim horríveis. Tem algumas páginas, várias páginas da direita, que elas estão com uma sombra, como se você tivesse deixado outra folha molhada em cima. Só que essa sombra não é da página que tá do lado, cara. Tipo assim, de empilhamento de alguma outra folha. Sabe? Uma edição ruim mesmo. Não, eu nunca vi tanto erro de digitação, erro de sintaxe, erro de concordância, sabe? Erro de português no negócio. Horrível, horrível. Aí eu falei, e foi caro, o livro foi caro pra caramba. Agora que eu devia estar barateando os livros. Que o World of Darkness tá R$52, tá um bom preço. Ele saiu por 80, acho que chegou a 76. Ah, é? Ele tá por 52, só que você não acha pra comprar. Eu olhei na Saraiva, no Submarino e tá fora de catálogo. Não, tá não disponível. E na Deviro, você clica lá em Bem, se você comprar. quiser, o Aloysio deve ter, mas deve estar R$76. Não, mas em português eu não vou comprar. Se for comprar, vai ser em inglês mesmo, porque em inglês tá saindo por 69, né? Tá saindo por 69, já no Brasil. E aí eu falei, cara, eu paguei caro num livro ruim, vagabundo, que parece que o cara... Eu já vi impressão de fundo de quintal melhor, não compro mais. E eles fizeram a mesma c***da no Senhor dos Anéis, que saiu no sistema Coda, né? Salsicha errado é complicado, é Charchicha. Salsicha. Fala aí, Marcelo, sobrevivencialistas. Não. Sobrevivencialista. Não, eu descobri, Ele não consegue. eu descobri que eu tenho... Olha só, é a como é que chama aquele negócio que você não vai falar? Como é que chama aquela doença? Dislexia. Eu descobri... Talvez eu tenha a dislexia mais específica da história da medicina. Eu não consigo falar uma única palavra. Ah, o Murilo não consegue falar Massachusetts? Mas Massachusetts é f... Não, ele não consegue falar nada que tem S com CH. Ele não fala salsicha, ele não fala... Um dia eu pedi pra ele falar, achei uma salsicha em Massachusetts. Ele falou, não. Ele não... Saiu, achei... É que nem 3 pratos de trigo para 3 tigres. Fala rápido, o navio já zarpou. Como é que chama isso? Quebra-queixo, né? Quebra-queixo. Trava-língua. Trava-língua. O navio Quebra-queixo já é o zarpou. doce, né? Fala rápido, é difícil. O navio já zarpou. E tem uma que eu aprendi na Jovem Pan. Então, na Jovem Pan. Só, seu chato. Eu pago pra você o que você quiser. Eu pego todo o dinheiro que tá no meu bolso e dou pra você se você conseguir falar a palavra orelha 20 vezes em... Eu não lembro quanto que era. Acho que era em 10 segundos ou em 20 segundos. Não dá. Não sai, cara. Orelha, vira orelha. Não tem jeito. Orelha, O navio já zarpou, Olha, eu consegui. Agora, não me pede pra falar sobre... Sobrevivencialistas. Peraí que se eu visualizar cada sílaba eu conheço. Eu consigo. Sobrevivencialistas. Se eu falar cada sílaba eu consigo. Peraí. Sobrevivencialistas. Nossa senhora. Seria uma boa tradução pra Ranger. Falou. Eu paro de jogar o jogo. Esse vai ser mais um dos milagres da pós-produção. Um outro só pra ilustrar, pra quem assistiu aquele do que as mulheres gostam,
com o... Mel o Gibson. nome. O Mel Gibson. Que ele, logo no comecinho, ele tá assistindo uma partida de basquete e o cara vai lançar a bola ao cesto, ó, caprichei. E aí ele começa a olhar pra TV e começa a falar miss, de R, né? Traduziram como senhora, senhorita. É uma coisa assim, você olha e fala, meu Deus. Isso na dublagem ou na legenda? Na legenda. Não, a legenda você desencana, cara. Desde que eu descobri não, né? Desde que eu consegui entender livro e série sem precisar de legenda, eu ignoro completamente, porque você começa a pegar cada besteira, cara, que começa a dar raiva. Você já leu um livro com legenda? Não, eu falei livro? Livro e série, não foi isso Não, que ele falou? Eu falei filme. Eu falei filme e série, não Eu tô falei. pensando Bom, em eu livros, entendi desculpa. filme. Entendi filme. Não se preocupe, Rodolfo, eu também entendi livro. Às vezes eu tô assistindo uma coisa com o Luciano, ela fala, nossa, olha o que eles traduziram. Aí eu falei, Luciano, eu não tô vendo. Tipo, Não tá nem olhando. Mas tem bola dentro também. Aquele filme Austin Powers. A equipe que traduziu foi a equipe do Cacete Planeta. Exatamente, fizeram umas Todas as traduções piadas muito de cunho sexual foram traduzidas de uma maneira que pra gente deu ao mesmo duplo sentido. Ficou muito... Que é isso, esse é o cerne da questão, né? O tradutor, ele tem que saber traduzir conceitos e não palavras, né? Eu prefiro até a palavra essência, porque conceito fica uma coisa muito mais fixa. Essência, Uma melhor, essência é uma coisa verdade. porque ela altera. Concordo, ela concordo. pode alterar. Porque Sim, mas eu tenho um texto... Pode falar. Alguma coisa se perde. É que eu decidi que eu realmente queria entender inglês por causa do Corvo, do Alan Poe. Viu? Mais alguém fala Lampou. Eles não estão falando pra não apanhar de você. Pro Neto ficar feliz. Assim eu não afogo ele na piscina. Porque o Corvo é um poema muito legal em português, quando nós lemos. Aliás, o Poe é um escritor assim, pra mim. Eu prefiro ler ele em português, ele me parece mais aterrorizante em português do que em inglês. Eu li o livro que você me deu, Marcelo, dele original, e eu acho que ele é muito mais terrível em português. Mas o poema O Corvo não, porque a tradução é muito boa. Né, a tradução do que eu esqueci o nome. Foi um escritor famoso que traduziu? Foi, eu acho que é Olavo Bilac, eu não tenho certeza agora, a gente precisa ver. Mas se perde uma coisa, se perde o Lenore Nevermore, que é a rima que tem. Em português não dá pra você fazer isso, ficou Lenore ou Lenora, né? Ficou Lenore em português. E nunca mais. Nunca mais. Traduziu-se a essência, a ideia, mas alguma coisa se perdeu. Eu fiquei muito satisfeito quando o meu inglês chegou no nível de eu ler o poema Terra Devastada. Porque eu li uma crítica do poema dizendo assim, não há tradução que preste para o português simplesmente porque a língua portuguesa não consegue transmitir. Nossa língua é muito rica, nós temos palavra para tudo, né? Mas não a essência do texto do poema se perde. E aí quando eu pude ler inglês, quando eu consegui ler e entender, eu falei, caramba, realmente é outra coisa. Né? Shakespeare também. As traduções são muito boas. Mas... Outro escritor famoso que traduziu recentemente, saiu pela LPM Pocket. Quem foi que traduziu? Tá, agora eu não lembro. Foi um escritor famoso brasileiro que traduziu. Mas alguma coisa tem de diferente. A tradução é muito boa, é uma tradução de essência, Shakespeare. Mas alguma coisa se perde quando o inglês para o português. Tem razão. Eu tenho um texto, depois eu ponho lá no link na show notes, um texto velho do meu blog, que eu cansei de brigar com um monte de gente por causa de título de filme, porque aí tem uma outra armadilha de tradução. Quanto mais você sabe, de maneira geral qualquer assunto, mas acho que língua isso aparece muito mais, quanto mais você sabe, mais certeza você tem de que você não sabe nada. Então, se você sabe muito pouco, você acha que você sabe muita coisa. Já peguei muita gente criticando, porque título de filme no Brasil é uma negação, né, cara? Não, tem umas coisas impressionantes, mas algumas traduções são muito boas. E tem gente que critica porque não sabe do que está falando. Eu escrevi o texto colocando exemplos de traduções que parecem ter sido idiotas, quando na verdade o cara que deu o título em português tinha conhecimento daquele trocadilho ou daquela expressão, e muita gente criticava. Eu saí do cinema, que eu fiquei nervoso com 2 pessoas que foram comigo, saí do cinema e desabafei pra não brigar com as pessoas, né? Eu tava de carona. Bom também. senso. Eu escrevi a postagem e mandei pra elas. Foi porque a gente viu um trailer do filme Voo Noturno. A pessoa criticando a tradução, Voo Noturno. Porque apareceu assim, escrito Red Eye.
né? O nome no final do trailer, embaixo, Voo Noturno. Aí as duas pessoas começaram a criticar. Elas não sabiam o que estava falando. Red Eye, em inglês, é voo noturno. É o nome que se dá pro voo que você pega à noite. Então, quer dizer, elas estavam fazendo uma crítica, porque elas eram as grandes professoras de inglês, e não agarravam esse conceito. O nome do filme era Olho Vermelho. Pra elas tinha que ser Olho Vermelho. Falei, nossa, é um filme sobre o quê? Sobre conjuntivite, né? Então tem esse problema. Eu já deixei de criticar muita legenda supostamente errada, porque eu parei e pensei assim, peraí, às vezes o cara na verdade tá sabendo muito mais do que eu. Então tem esse problema também. E não só isso com o nome de filme, como eu fiz um curso de tradução, não acabei porque não deixa pra lá. Acabou o dinheiro, né? Não foi só isso não, assim, me deixou um pouco a desejar. Tá. Espero que escutem, né? Vão ligar o apelido da pessoa, eu espero que escutem. Mas a questão é a seguinte, não é só o lado da pessoa sacar ou não, tem um lado comercial também. Tem muito nome em inglês de filme que, se fosse colocado, não venderia. Agora, não me recorre nenhuma. Porque tem alguns títulos em inglês que realmente tem uns títulos muito ruins. Que o título em português fica bem melhor para aquele filme. O em inglês. Eu também agora não me lembro de nenhum. Se você se lembrar durante a discussão aqui, a gente fala. Que realmente tem uns que são uma porcaria. Antes de entrarmos nessa, senão eu vou acabar esquecendo desse exemplo. Desculpe, senão eu vou acabar esquecendo desse exemplo. Tem um episódio do desenho da She-Ra, cara. Que tem uns alienígenas. Alienígenas, assim, são seres humanos normais, mas são alienígenas que viajam de outro planeta. E o cara se alimentava de pílula. Então, uma pílula que era o almoço, uma pílula que era o jantar, uma pílula que era o café da manhã. Nossa, e no final, quando o cara vai embora, que ele vai embora da nave, a She-Ra chega com 2 cestas gigantes, assim, e fala... E o cara pergunta, o que é isso? Ele fala, isso aqui é o almoço, e outro, isso aqui é a sobremesa, sabe? Não sei se vocês lembram desse episódio. Não. Porque o cara não se alimentava. Ele comia pílula, uma coisa que nunca vai acontecer com o ser humano. Nós temos esse problema, nós precisamos... Não adianta você fazer... Não, vamos perder os dentes em primeiro lugar. É verdade, que nem o astronauta tem uns tubos de pasta de dente com carne, tipo assim, né, uma pasta com sabor de carne, uma pasta com sabor de farofa, uma pasta com sabor de... Ai, que nojo. Pode seguir. Chocolate. Tá. Salada de maçã, entendeu? Ali, né? Isso não vai dar certo, porque nós precisamos do ritual de se alimentar. Você experimenta passar uma semana comendo uma coisa só, cara. Você quer se enforcar. Experimenta comer só um hambúrguer no lugar de carne. Você não tem aquela textura pra você mastigar, de você destrinchar. É o lance de você comer dieta, nego sai de dieta muito rápido por causa disso, porque é uma dieta muito rígida. O cara tem que comer sempre as mesmas coisas toda semana. Você enjoa, porque a comida deixa de ter sabor. Eu trabalhei 1 ano numa cidade que não dava tempo de eu ir almoçar. Eu tinha que almoçar no banco. Então tinha um negócio de marmita do outro lado da rua que fazia pra gente. E você tinha 2 variações só. E depois de um tempo eu não aguentei. Boi ou frango era a variação? Não, era arroz, feijão e uma carne, que eram sempre, na verdade, 2, que era frango ou era carne vermelha, ou era uma salada. Uma salada gigante, tal, era uma comida pra caramba. Depois de 2 semanas, cara, aquilo tinha gosto de colher pra mim. Eu adoro, não se compara, né? Mas que delícia. Eu adoro ir ali no shopping, porque no novo shopping tem acho que 5 cafeterias, né? E tem aquelas, tipo a do McDonald's, tem 6 tipos de café. Então eu sempre vou lá e peço um choco-mocolate frozen, sabe? Então as coisas super diferentes. Assim. Eu não gosto muito de café, mas o cappuccino da Copenhagen é o melhor cappuccino do mundo. Também, tanto de chocolate. Você já viu como é que eles fazem o cappuccino? Já. 3/4 da xícara de chocolate. Não. E aí eles põem uma gota de café. Quando eu fui lá a primeira vez que eu vi eles fazendo, eu falei, nossa moça, você vai me matar com tanto café assim. Porque ela escorre. Acabou o café. Não, mas é muito concentrado, o negócio é forte. E tem, né? Lobisomem não vamos usar. Eu acho que qualquer ambiente, qualquer cenário, você pode ter uma história que não tem preocupação nenhuma com dinheiro, com recursos, com finanças, fazendo uma adaptação, como o Marcelo falou para a D&D. Alguma coisa você tem que adaptar, porque precisa existir uma troca. Você precisa usar, você precisa ter algum recurso para conquistar coisas novas. Você precisa do meio para chegar no fim. Isso. Você pode substituir o meio. Se o mestre vai tirar a questão do dinheiro, a questão monetária, então o mestre tem que dar pro personagem, ou dar um jeito de ele encontrar. Ou então a força motriz da aventura é a busca de enriquecimento, mas você nunca consegue. Desafio dos Bandeirantes.
Aquele Uma RPG boa lembrança. depende de você ser um bandeirante, cara. Você tá atrás de mina de ouro, de escravo indígena, etc. Nossa, né? que lindo, né? Que é o objetivo do jogo. Aí você pode simplesmente fazer que ele nunca consegue, né? Ele nunca vai achar Nossa. a montanha de esmeralda. Coitado, Os índios né? sempre fogem, né? Os índios sempre fogem. Enfrenta bicho do mato, enfrenta espírito, enfrenta tudo e não consegue. No final tá sem um. Não, teve um caso que um dos meus jogadores tava no auge do spawn e quis jogar corredor de ossos pra ser o spawn Nossa. do jogo. Foi um problema, porque eu não consegui. A gente até tentou, eu juro que eu tentei, mas não rolou. Saiu uma. Eu já tive um problema com o personagem que não pôs recurso nenhum, justamente porque ele não conseguia completar nada na aventura. Você precisava comprar armas, porque era o jogo de GURP Cyberpunk, sabe? Ou precisava ir em certos lugares, então tinha que comprar certas roupas no jogo de vampiro. Então o cara tínhamos que narrar o cara roubando tudo. Sabe? O cara tinha que roubar tudo, porque ele não tinha condições. Aí, e isso é bom que os outros jogadores faziam pressão pro cara, pelo amor de Deus, você vai ganhar 15 de XP na próxima aventura, compra um pouco de dinheiro. Tipo assim, ou compra de volta a vantagem pobre, sabe? A desvantagem pobre, ou compra recursos. Por quê? Tava atrapalhando a vida dos jogadores, porque ao invés deles simplesmente comprarem as armas que precisavam e invadirem a fábrica de clones, eles tinham que esperar o cara, sabe, comprar as coisas, ou tinham, Isso sabe? atrapalha. Então, aí os jogadores mesmo que tiveram que bancar o cara. Não, os jogadores, essa pressão e eu tendo que narrar toda vez, isso serviu como normalizante, assim, entendeu? O cara aprendeu e aí dos próximos personagens deixou de fazer isso. Tem muito tempo que eu não leio Robô, então quem tá publicando? Quem tá publicando? Sei lá. Como assim? Pergunta como que eu leio, é mais fácil. Eu Como vou... você lê, Rodolfo? Torrent. Você lê daquele projeto lá de preservação dos quadrinhos. Aí chegou alguém que tava publicando. Não, eu leio pirata mesmo. Que preservação dos quadrinhos. Nossa. É que esses torrents de gibis, eles são daquele time DCP ou time Fênix, tem uns outros nomes lá. A ideia deles é que os quadrinhos são uma forma de arte. Isso é verdade. E como toda forma de arte deve ser preservada. Então eles digitalizam os quadrinhos para a preservação para a posteridade. Muito obrigado. Eu, posteridade, agradeço. Nossa. Nenhuma boa ação ficará sem punição, né? A gente tinha que falar mais um pouquinho de vocês. Da gente? Só pra galera se identificar com... Então quer que a gente fale também o que a gente fez durante a semana? Tá podendo falar e tá gravando? Não, tá gravando, eu tô gravando tudo. Não, olha, não sei. Mais um pouco, só se for da experiência. E aí, o que vocês acham dessa arte de narrar? Arte de narrar. Que é uma arte. Pra quem sabe deve ser legal, né? Pra quem gente só joga RPG, eu Pois não sei. eu precisava arrumar um narrador decente, entendeu? Pra aprender alguma coisa, porque... Isso, Mas a gente se esforça. A gente se esforça, né? Não, Olha, eu vou dizer mais uma vez, eu me acho mestre acidental. Totalmente acidental. Mas fique registrado que acidental não quer dizer que seja um mestre ruim, né? Um narrador muito não, bom. o acidental Murilo. é que não foi... A gente se esforça. Não foi virou querendo, narrador né? pelas circunstâncias. Isso não quer dizer que não virou um bom narrador também. Mas isso como a gente falou, acontece sempre, né? Sempre alguém... As pessoas querem jogar e sobra pra alguém. Porque é o seguinte, na nossa época também, eu acho que de todo mundo aqui foi desse jeito. A gente acabou conhecendo o RPG num grupo de pessoas que ninguém conhecia. Com a gente certeza. Foi apresentado por uma pessoa já experiente no hobby. Em Franca, em especial, era uma coisa rara. Mesmo porque na época também não tinham muitos títulos, eram poucos editores que estavam trabalhando com... Nossa, me pergunto se essa chuva vai aparecer no... Depois você vê na edição. Pois é. Talvez eu tenha que aplicar um filtro aí, mas tudo bem. Não, mas não tá tão forte assim. Vai até embora. Então o que acontecia era isso. A gente tomava contato, tinha vontade de descobrir mais sobre o jogo e alguém tinha que tomar a iniciativa, né? Com certeza. Porque, não sei. O que acontece? Eu investi bastante tempo nas várias aventuras, não só de vampiro, né? Já até mestrei outras áreas, mestrei D&D já, pro ocidente. Já mestrei Mago, mestrei Wraith, foi muito legal, só que Wraith eu já comecei
com uma bagagem maior, né? Não foi assim. Que era supetão. estritamente necessário também, né? Pra Sim. poder desenvolver o tema de Wraith. Wraith foi legal. Aberrante foi eu também mestrei. Eu sou um dos poucos mestres de Aberrante, acho que do Brasil. Por sinal, sua página ainda tá ativa, cara. Tem um site ativo. Eu vou colocar aí na show notes. Tem, assim, poder fazer uma propaganda aqui, né? Mas é jabazinho. Eu fiz uma página que tem praticamente, assim, um resumo, né? Com minhas palavras, né? No material original. Mas que faz um resumo do universo inteiro de Aberrante que tá lá, entendeu? Que ele desenvolveu bastante aqui. Ainda tá lá, diga-se. De passagem. No aberrante.hpg.com.br. Eu vou deixar o link na show notes pra quem quiser. Mas o que eu mais mestrei foi Vampiro. A campanha atual tem 11 anos, né? 11 anos de campanha atual de tem novo, 11 anos com vampiros com 11 anos de jogo. De novo, mais idade que provavelmente alguns ouvintes. Você já Sua própria condição vampírica, né? Você já levantou a bola. E o horror pessoal? O que é o horror pessoal no terceira edição e o que é o horror pessoal no novo World of Darkness? Na concepção de vocês, porque cada um tem um conceito de horror pessoal. Aí é até complicado, porque então a gente tem que definir qual é o nosso conceito, nosso parâmetro para julgar alguma coisa como horror pessoal ou não. Eu acho o seguinte, vou tentar ser breve nessa explicação, mas eu vou dar uma volta assim, a lá Marcelo, pra tentar chegar. Eu achei até que eu ia sentir falta do Marcelo falando pelos cotovelos. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de uma história, basicamente elas lidam com as emoções. Então você tem lá uma história de romance, a emoção que está dando ênfase é amor. Ou uma comédia é alegria. Quando a gente fala de horror ou alguma coisa nesse sentido, está trabalhando com a emoção do medo. Então o horror, assim como o terror, ele tem ligação com o medo. Aí eu consigo dividir assim, para mim, na minha visão pessoal, a percepção que eu tenho da diferença entre terror e horror seria que o terror é uma coisa mais instintiva, irracional. Você tem medo do desconhecido. É uma situação que você se vê nela e você não racionaliza, você não pensa a respeito. Você sente aquele medo instintivo, aquele medo, aquela ânsia de sobrevivência. Não sei nem se eu estou contrariando o que falaram lá no episódio de horror. Não se preocupe. Agora o horror, ele tem mais essa racionalização do medo. O horror, ele vem não desse confrontamento com uma coisa desconhecida e irracional, mas a partir do momento que você racionaliza esse medo, você encontra uma situação e você se dá conta de que você pode estar numa situação além de qualquer esperança ou salvação. É quando você se dá conta disso, aí que se estabelece a questão do horror, né? O GURPS Horror tem uma frase bem legal. Terror é quando você vê o monstro e se borra de medo. Horror é quando você se borra de medo sem precisar ver o monstro. Exatamente, por conta da racionalização, né? Com relação ao vampiro, um humano, um mortal, vê um vampiro uma primeira vez, aquele choque, isso é terror. Mas a hora que ele corre, igual no filme Sexta-feira 13 também, o cara vê a primeira vez o Jason, terror. A hora que ele senta, ele entra dentro do banheiro, fica fechadinho, e o Jason batendo na porta pra pegá-lo, aí já é horror. Se bem que ele bate na porta com a facão, né? Ele não bate, né? Ele derruba a porta, mas tudo bem. E aí, com relação ao horror pessoal, a distinção de horror pessoal pro horror cósmico, que vocês falaram nos episódios anteriores, heróico e tal, tem a ver com a fonte desse medo. Se é uma fonte externa, aí seria o horror cósmico, o horror heróico. O horror pessoal, a fonte dele é uma fonte interna. É mais um confronto entre o personagem, a consciência do personagem e os atos que ele pratica. Se desenvolve o personagem. O personagem ele tem um eixo ético, uma premissa ética, por exemplo, que é errado matar. Então, à medida que ele vai lá, em determinadas circunstâncias do jogo, e mata um ser humano, uma pessoa indefesa, no caso do vampiro, para se alimentar. Então, esse embate que vai ter na consciência dele entre esse eixo ético, essa premissa moral que ele tem, e o ato que ele praticou, é que é o horror pessoal. Essa sensação, essa percepção que ele tem, que ele tá fugindo, está se afastando cada vez mais dessa ética a qual ele se apega, né? Então, é aquele medo de se tornar um monstro mesmo. Exatamente. O inimigo, no horror cósmico heróico, ele é tangível, ele está ali do lado, ele está vendo. No horror pessoal pode ser uma coisa intangível. Na verdade, o inimigo dele é aquilo que ele vê quando ele olha no espelho. Sim. Levando em consideração essa conclusão de que o horror pessoal ele dá ênfase a esse conflito interno do personagem, essa fonte interna do medo, eu acho que em relação ao horror pessoal, tanto um quanto o outro
tem elementos que incentivam os jogadores a desenvolver esse tipo de temática. Mas eu acho que se você levar em consideração, no sentido estrito, essa definição, fica difícil você falar de um jogo puramente de horror pessoal, tanto no antigo quanto no novo. Porque já que é um conflito interno do personagem, seria extremamente chato você narrar um jogo de RPG, que é uma dinâmica de grupo, uma história pro grupo, para um grupo dando inteiro, ênfase aos sentimentos do personagem, né? Entendeu? É isso que eu ia dizer. Eu acho que o mestre, né, ele tem que levar em consideração o que ele quer, para quem ele está mestrando. Não só para o número de pessoas, né, para o tipo de jogador e para os personagens. Porque, por exemplo, se os personagens são personagens novos, né, eles estão, os jogadores também, eles ainda não estão acostumados com o sistema. Você pode apresentar o sistema, né, tanto o antigo quanto o novo, fazendo essa temática de horror pessoal. A questão é, se existem muitas pessoas, é complicado você ficar desenvolvendo o horror pessoal de cada um, né? E enquanto os outros ficam lá observando, né? Muita gente fica inquieta, acaba perdendo a concentração, o foco ali no jogo em si, né? Eu lembro do jogo de Wraith, era sempre tenso, né? Sim, tipo, era bem horror pessoal. Tinha várias pessoas, tinha vários momentos que a gente tinha que sair da sala pra ter tomar um ar, né? Ter uma narração só pra uma pessoa. Sim, também. O jogo de Wraith, ele tem um recurso que acaba aliviando esse problema do horror pessoal, que é a sombra. Exatamente. Né? Você tem outros personagens, né, outros jogadores que acabam interpretando essas sombras dos outros personagens. Então dá pra você desenvolver melhor o horror pessoal. O jogador participa, né? ele participa dos conflitos internos do outro personagem, né? Ele é uma forma, é um mecanismo que eles criaram para os jogadores participarem. Sim, em relação a isso. E por algum motivo não deu certo, né? Não Porque sei. A proposta era muito madura, exato, delicada, então. Exato. E esse que é o grande lance, na minha opinião, de se ter mudado da segunda edição para a terceira, já voltando pro antigo, né, que é a área que eu conheço mais ou menos. É que você tinha no segundo até essa ênfase no horror pessoal, mas no terceiro esse horror pessoal não, apesar, né, de estar escrito no livro, tal, ter uma descrição sobre ele não é um dos grandes temas, ele não se encaixa obrigatoriamente na construção do personagem com o uso de trilha de sangue, trilha de demônio, trilha de sei lá o que. Trilha do paradoxo. Não faz nada. Entendeu? Tem um monte de trilhas lá que deixam livre pro personagem fazer o que ele quiser. Né? Então é difícil, como mestre, né, você acabar, ou você restringe, fala, olha, só pode usar, né, personagens com humanidade, etc. Mas como a gente está falando de sistema, né, o sistema ele possibilita que você jogue o horror pessoal ladeira abaixo, né? Eu acho que na verdade a abaixo. própria White Wolf acabou reconhecendo, né, que aquilo que ela pregoava no jogo dela inicialmente, virtualmente era impossível, né? Uma mentira, né? Não tem horror então pessoal. Na verdade tem, mas é difícil você falar que o horror pessoal poderia ser o tema central de uma história. Ele é um elemento que pode gerar conflitos, ele é um elemento que pode impulsionar a trama, mas você manter uma trama de horror pessoal é muito complicado. É exatamente isso que eu queria falar também. Tem a experiência dos personagens, porque é muito complicado você jogar, tudo bem, uma semana, 2 de horror pessoal, o problema é você ficar jogando horror pessoal de personagens 10 anos. Entendeu? Não, e fora que se você partir do pressuposto que é um jogo de conflito interno, ia ser extremamente chato. Você ia ter um casarão, a aventura seria um casarão com vários quartos escuros, cada personagem num canto de um dos quartos chorando. Aí seria, na verdade, horror emo, né? Aí seria assim, vampiro. Um jogo de franjas, lágrimas e música de mau gosto. Como é que é o nome daquele negócio que o pessoal passa aqui assim? Rímel? Rímel manchado. Olha, se bem que você vai nesses lives, você encontra de tudo, né? Mas tudo bem, essa fica pra próxima. Fica pra próxima. Então é realmente complicado, né? Desenvolver uma aventura de horror pessoal. Nossa, agora, tanto no antigo quanto no novo,
eles incentivam e tem ferramentas dentro do sistema. Aliás, a proposta do jogo era essa, então tem ferramentas que incentivam o uso do horror pessoal. Eu acho que a mudança que teve do enfoque dentro do Vampiro à Máscara da primeira e segunda edição para a terceira foi exatamente essa. Eles escancararam, eles reconheceram que era difícil. A proposta que eles queriam entregar inicialmente não era aquela. O jogo estava indo para um caminho diferente. Então eles acabaram ampliando as possibilidades, falando, gente, vocês podem, é válido você fazer um jogo de conflito social, explorar a sociedade vampírica, conflito entre as criaturas sobrenaturais. Até conflito com o humano, né? Mas também tem essa possibilidade. Vocês podem explorar o horror pessoal. E isso eles acabaram mantendo. Isso talvez seja uma coisa interessante. Eles mantiveram dessa ideologia por trás da terceira edição do Vampiro à Máscara no Vampiro Hacking. Tanto é que teve essa mudança no nome, né? Antes eles clamavam que Vampiro era um jogo de horror pessoal. Hoje você vê lá na capa que é um jogo de horror gótico, né? Mas ainda tem lá os elementos da mesma forma para incentivar que você explore esse lado do horror pessoal. Eu aconselharia o mestre, né, que não teve tanto contato com o vampiro, se quiser fazer uma aventura realmente de horror pessoal, que seja assim, pelo menos que ele tenha em vista que vai ser no início, a coisa vai ser algo curto. Vai curtando, porque, não sei, com o tempo, eu acho que os meus jogadores acabaram encarnando, né? Eles acabaram pegando uma afetividade tão grande pelo personagem que chega uma hora que eles assim estão se sentindo os mortos-vivos e não tem o mínimo remorso. Não tem nenhum problema. Eu acho que o ponto-chave é esse, remorso, né? Porque o horror pessoal, à medida que o horror pessoal é um conflito entre a sua consciência, a sua ética, a sua moral, com os atos que você é forçado a praticar, chega num ponto do jogo que os personagens não pensam mais, não tem nenhum já efeito. Fizeram 2, 3, 10, 20 vezes. É complicado. E se você tivesse mantido essa temática forçado, de repente ficaria um jogo muito chato. Ficaria desinteressante. Você forçando. Isso não quer dizer que durante a narrativa crônica você não possa oferecer elementos ou conflitos que explorem esse lado do personagem, Sim, que façam novamente ele vir a ter um conflito interno. Sim, acontece. Isso geralmente, pelo menos comigo, eu não preciso fazer, eles fazem por si só. Um exemplo prático. De repente, depois de, 10 anos, eles não estão mais pensando, eles vão lá e se alimentam de humanos. Sim, não tem mais esse remorso. Faz o sangue já. Mas isso quer dizer que não tem espaço para o horror pessoal? Claro que tem. Pode ser que em determinada situação ele se vê na iminência ou compelido a se alimentar, por exemplo, de um outro personagem que tiveram uma relação muito próxima. Não só isso. Alguns assim até se esforçam em manter o que a gente chama de low profile, né? Seria mais ou menos assim, ficar sem levantar suspeitas, né? Onde estou, o que está acontecendo. E aí acontece, por exemplo, o que aconteceu numa das últimas aventuras lá, que o personagem fica sem sangue, entra em frenesi, né? Machucado, e destrói um poço, mata alguém e tal, entendeu? Mata uma pessoa lá em frenesi e tal, não sei o que. Tudo bem, pode não ter o conflito do, puxa, matei um ser humano, e meu Deus, estou jorrando, estou me alimentando de sangue, porque ele faz isso há muito tempo. Mas, mesmo assim, o personagem, o jogador em específico, né, ele se sentiu mal, né? Sentiu esse horror de ser da besta, né? Houve um horror pessoal de ter cometido esse ato, de ter perdido o controle. Eu acho que a diferença principal é que os personagens jogadores, o problema é que o nível de sensibilidade é igual um médico, né? O nível de sensibilidade vai aumentando, né? Eles não se tornam sensíveis a todas as situações. No começo, qualquer situação vai surgir, chocante surgir esse conflito. Aí esse nível, esse grau de sensibilidade vai aumentando, mas isso não quer dizer que ele deixa de existir, o personagem fica completamente insensível, né? Basta que o personagem tenha algum envolvimento com a situação ou com outro personagem envolvido, a criatura que seja, esse horror pessoal volta à tona. Envolvimento é tudo, Vem né? à tona. Envolvimento, pra mim, é tudo. O lance que no novo agora funciona, eu não consigo deixar de lado pensar do D&D. Você tem o seu personagem humano e você aplica um template nele. Ah, sim. Então, o template exatamente vampiro, essa a ideia. o template lobisomem, o template mago, agora tem o template fada e tem mais algum? Prometiam. Os Prometianos, golems, que são né? os golems. E Caçador agora, né, que foi a linha do ano passado que saiu. E a linha nova... O Caçador é diferente do humano? É tipo aqueles caçadores bombados que tinha antes, ou não? Não. O enfoque é completamente... Eu não tive contato, eu não li o livro ainda, mas é bem diferente. Porque antes você tinha os imbuídos, né? Que eram humanos que tinham poderes especiais. Deus. Nesse caso, não. É mais parecido... Caçadores caçados?
Um pouco. Sabe aquele seriado sobrenatural? Supernatural? Ah, o Supernatural. É mais naquela linha. Então são instituições de caçadores, que é lógico, determinadas instituições têm certas facilidades, equipamentos ou rituais, alguma coisa que vai facilitar na caçada. Mas isso não quer dizer necessariamente que são humanos com superpoderes para enfrentar as criaturas de igual para igual. Na verdade, o poder que eles têm é exatamente em relação ao número e a esse conhecimento, né? Legal. Ah, você tá falando imbuídos, aquele Hunters the Recognition. É, The Recognition. Nossa senhora. Que tinha um rapazinho matando o outro com a colher. Isso, É a cena emblemática. É o vovozinho com um bengala atravessando o lobisomem com uma colher. Então é basicamente isso. Aliás, a nova linha agora desse ano, eles já anunciaram, chama-se Geist. É alemão, né? Que provavelmente deve ter alguma ligação com o Wraith, né? Ah, interessante. Vamos ver o que eles vão colocar, porque no livro básico de humanos já falavam sobre as aparições. Muito rico, muito rico. Muito bom. Legal. Então eu acho que basicamente em relação ao combate, a alteração mais significativa que teve foi em relação a isso, né? Só uma simplificação das regras de combate. Na verdade, uma das minhas críticas é que é impossível você morrer direto caindo de um prédio. Do sistema novo. Não importa, você pode cair de onde for, você não vai morrer. Porque acho que tem um dano fixo e você só morre com dano agravado. Então o máximo de dano que você vai tomar não é o suficiente para preencher toda a sua barra de agravado. Mas mesmo humano, isso? Humano. É que o humano ele tem 7. Geralmente é 7. Que é o tamanho, que é uma outra característica nova que tem, que eles assumem números fixos. Então um humano adulto tem sempre um tamanho 5. É tamanho mais vigor. Tamanho mais vigor, sua vitalidade. Aí, o dano é tipo, o dano de queda é letal. Mas você só morre com dano agravado. Compreendo. Então, acho que o dano por queda é 10. 10 letal. E você não absorve. Ou seja, se você caiu do prédio, tomou 10, você vai ficar com 7 agravado, 7 letal e mais 3 agravado. Você ainda tem que tomar 4 agravado para morrer. Você vai morrer em 4 turnos. Uau. Isso levando em conta o sistema, né? Lógico que o narrador tem a liberdade de chegar e falar, morreu, você morreu, né? Questão de bom senso. Então. Mas o 3 também não era tão diferente, né? Não, o 3 você tomava gravado. Depois de, acho que 60 metros, você tomava 10 agravado. Tá aí, é uma sugestão simples e fácil de implementar. Ao invés de ser dano letal, dano agravado. Resolve a situação. E já mata o cara. Bom, que é o que deveria acontecer, né? O terceiro me falaram que estão evitando múltiplas... ações. Sim, teve alteração significativa. Eu acho que não tem nada no terceiro sistema que dê múltiplas ações. No terceiro, pra mim, um negócio que tem que tomar muito cuidado é múltiplas ações. Eu acho Deus, que o negócio o cara que é mortal com múltiplas ações é 5 vezes mortal. No caso de vampiro tem a questão da celeridade, né? Rapidez. Celeridade é uma apelação. Então, no novo, salvo engano, celeridade não confere mais ações. Na verdade, ele te dá algum bônus, iniciativa, ou dobra o seu movimento, aumenta o seu movimento, a rapidez do movimento. Não te permite ter mais ações. Eu acho que o único jeito de você ter mais ações é com ambidestria, que você faz 2 ataques, mas é só. Não, tudo bem. Isso que eu tô falando de cabeça porque eu não li. Na verdade é uma ação só em que você faz 2 ataques, né? Eu acho que. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas acho que em lobisomem tem alguma coisa, não tem? Não. Também não tem. Eles não são mais rápidos e letais. Não, eles podem ser rápidos e letais, mas não precisam ser, sei lá, uma curva temporal, assim, que o cara dá 5 ataques tão perfeitos quanto o primeiro, entendeu? Não tem mais aquele esquema Presto Barba, né? Primeiro faz chance, depois faz tchan no mesmo rodada. Realmente, o sistema de World of Darkness, o terceiro, né? Não falando só do vampiro, mas em geral, é muito letal, na minha opinião, entendeu? Tipo, se toma cuidado, porque, bem... De repente, se você quer levar o jogo a sério, você mata um personagem ali, e aí, como é que faz? Não que você, mata sem querer, por acidente, entendeu? Não tô falando... Você rolou 10 sucessos na rolagem de dano. Entendeu? Às vezes o personagem tá achando ruim ali e tal, não sei, acontece um incidente, entendeu? O cara é um vampiro, morre no primeiro ataque ali, fica complicado. Mas... uma coisa que a gente até esqueceu, a defesa não se aplica em todos os casos, né? Tem casos que você não aplica a defesa. O lance de você pegar o cara flat-footed. Mais uma referência pro D&D, né? Ou não, por exemplo, armas de fogo, você não aplica a defesa. Então são só determinadas situações. Vampiro eu não sei. Boa pergunta, eu não lembro se tem alguma condição especial em relação ao vampiro. Uma coisa que podemos ver depois.
Bem, algumas considerações finais? Galera, joguem os 2 jogos. O objetivo do podcast foi mostrar que World of Darkness ainda tá aí, apesar do D&D 4ª edição tá passando com rolo compressor em cima da gente. Não, olha, como a gente já discutiu isso na turminha, popularidade não quer dizer nada. Não então, quer dizer nada. Né? Exatamente por isso que eu fiz esse podcast indo contra a linha de fazer podcast de cenários de D&D, que é o que a galera gosta. Né, não é porque o D&D tá passando com o rolo compressor em cima de todo mundo que o World of Darkness perdeu o grande charme dele. Não, nossa, nem se compara, é outra coisa. Pelo contrário, isso é mais raro. Na verdade, se você for levar em consideração, o D&D 4ª edição nem saiu no Brasil, enquanto a linha nova do World of Darkness, até que eles estão dando um tratamento interessante. As traduções, que foi o tema do podcast passado, melhoraram bastante as traduções na linha nova, e estão dando uma ênfase legal, que é um fato interessante, né? Porque antes você tinha a linha do cenário, tinha as criaturas, né? Vampiro, lobisomem, mago. Na linha nova, na verdade, o livro básico, ele tem as regras essenciais, todas as regras, e ele adota como criatura, entre aspas, básicas, os seres humanos. Então, a partir do próprio livro básico, ele já tem informações que te permitem fazer uma série de outras aventuras. Você não precisa necessariamente estar ligado ao cenário, usar necessariamente só em vampiro. Ele permite você uma ampla gama de jogos de horror, de mistério, de investigação. O Marcelo, inclusive, estava querendo fazer uma aventura de apocalipse zumbi usando... Dá perfeitamente. O World of Darkness. E tem os suplementos da linha básica, que não estão relacionados a nenhuma das linhas de criaturas. E que, aliás, tem muita gente que diz que essa linha é até uma das melhores que tem. E a Devir, por exemplo, já traduziu antagonistas, que dá certinho para a aventura do Marcelo, então. Que antagonistas tem lá os zumbis, vários tipos, né? Aquele zumbi voodoo haitiano, zumbi normal. Nossa, legal. Morto-vivo eu tenho que querer mais. Né? Se você considerar que vampiros são mortos-vivos, guarda um segundo. Vou pegar um negócio. Podem conversar. Então tá, né? Nossa, cara, eu fiquei interessado agora nesse... eu trouxe os livros. Nesse hacking. Eu não sabia se a gente ia usar, pô. Fiquei realmente interessado. A gente podia fazer um grupo, cara. Nossa, é muito bom, porque eles pegaram assim, são 5 clãs, né? Uhum. Só que eles, ao invés de darem muita cor, muitos detalhes para os clãs, que eles fizeram? Eles privilegiaram os arquétipos do vampiro na literatura. Então você tem lá 5 clãs. Por quê? Porque são 5 arquétipos clássicos de vampiro. Tipo, você tem o vampiro como criatura... o vampiro como criatura sensual. Certo. Né? Aí tem o vampiro, que é o clã Deva. Aí você tem o vampiro como um predador noturno, que é o clã Gangrel. Aí você tem o vampiro como, sei lá, uma criatura misteriosa, de conhecimentos ocultos, que é o clã Meket. Tem o vampiro como um monstro, criatura aterrorizante, que é o Nosferatu. E tem o vampiro como uma criatura, como um lorde manipulador, né, que é o Ventru. Aí a pessoa fala, mas só 5 clãs? Isso vai limitar, né, as escolhas dos personagens. Pelo contrário, isso amplia, porque você consegue encaixar com mais facilidade um conceito de personagem próprio que você tenha. Porque antes era difícil você fazer isso. Que jeito que você ia conseguir fazer um Ravitz que não fosse cigano? E se você quisesse fazer um seguidor de Seth que não acreditasse e nem quisesse propagar a ideologia do clã, que era fazer o retorno de Seth, promover o retorno de Seth. Era difícil você fazer até um vampiro assim. Eu gosto de personagens assim, mas que esses costumam são morrer, bem né? genéricos, né? Então eles acabam ampliando suas possibilidades. Você consegue encaixar o mesmo conceito de personagem que você conseguiria no anterior com muito mais facilidade agora, né? Não fica limitando. Igual a gente já conversava das questões étnicas e tal. Aí você tinha, por exemplo, o Gangrel, que lá no anterior também era o arquétipo do vampiro como predador noturno, agora também. Só que lá, como tinha muito mais detalhes, por exemplo, tinha aquela questão dele da ligação com a natureza, de ser solitário. O novo, ele deixa um campo mais aberto, ele não coloca necessariamente que você tem que fazer isso, né? Ele dá os mecanismos para privilegiar a questão dele ser um predador noturno, como esse contato com esse lado primal dele, mas não necessariamente ele tem que ser ligado com a natureza, ou tem que ser solitário. De forma nenhuma. Por exemplo, acho que o exemplo mais emblemático é o Nosferatu.
Lá no anterior você necessariamente tinha que apagar aquela bolinha da ficha, né, de aparência. Ser feio. O novo não. O Nosferatu necessariamente precisa ser feio fisicamente. Tem que ter deformidade física. Ele tem que ser um monstro, pronto. O temor que ele passa, esse terror que ele transmite é místico. Vem da vida dele, né? É uma situação, uma condição mística. Não tem que ser uma deformidade física aparente. Ele pode causar esse terror com a presença dele. Legal. Pesadelo. Interessante isso aqui. Muito bom. Recomendo a ler. Nossa, eu não sabia que você tinha guardado tanta coisa, Marcelo. Pois é, cara, nem eu tinha esquecido que eu tinha guardado tanto material. Foi muito bom ter ficado à toa aqui aqueles 5 minutos para poder localizar esse material e decidir produzi-lo. Eu nego metade das coisas que eu falei aí. Bom, o conto Lovecraftiano desta semana, de volta, fazendo assim uma edição especial, né? Os contos Lovecraftianos do Dolorison Trindade voltando mais por uma última vez, né? Mas se tem mais 2 contos, por que a última vez? Mas é porque este aqui não chega a ser o canto do cisne realmente. O conto que vocês vão ver agora tem 5 minutos e 19 segundos, chama-se Azatoth. E de quinta para sexta nós prometemos lançar isso meses atrás, acabamos não lançando por vários problemas técnicos. Esta semana nós vamos lançar sim os contos Lovecraftianos, o final, assim, o canto do cisne, nós vamos encerrar com Dagon. Dagon! Um dos grandes contos de H.P. Lovecraft, tem 18 minutos. E eu vou ver se esta semana eu consigo gravar com o Eli uma introduçãozinha, sabe? Falando sobre o conto Dagon, ao invés de soltar ele só cru assim, né? Ok. Então, até semana que vem, esperamos que de volta com nossos outros dois, as outras 2 vozes. Né? Espero que eles não tenham mais problemas. Fazer o quê? Às vezes a vida entra no caminho do podcast, né? Então seria tão mais fácil se a gente fizesse nada o dia inteiro, pudesse gravar o podcast todos os dias, fazer um podcast diário. Esse mundo capitalista é foda, viu? Então tá bom, fiquem aí agora com o conto Azatoth. Neto, até semana que vem. Falou, galera, até semana que vem, Marcelo, blá. Contos Lovecraftianos, por Lauriston Trindade. Quando a idade se abateu sobre o mundo e a maravilha abandonou as mentes dos homens, quando cidades cinzentas ergueram na direção de céus esfumarados, altas torres austeras e feias, na sombra das quais ninguém pôde sonhar com o sol ou com os prados florescentes da primavera. Quando vendo a terra despida de seu manto de beleza, os poetas não mais cantavam, exceto sobre fantasmas retorcidos, vistos com olhos remelosos e que olhavam para dentro. Quando estas coisas eram acontecidas e as esperanças infantis para sempre se tinham ido, houve um homem que viajou para fora da vida, numa busca ao interior dos espaços, para onde os sonhos do mundo haviam fugido. Do nome e residência deste homem, apenas pouco ficou escrito, pois pertenciam só ao mundo despertado. Contudo, disse que ambos eram obscuros. Basta saber que o homem habitava uma cidade de paredes altas, onde o estéril crepúsculo reinava, e que ele labutava todo o dia entre a sombra e o tumulto, regressando à noite à casa, para um quarto cuja única janela se abria não para campos e arvoredos, mas para um pátio escuro que outras janelas fitavam em baço desespero. Daquele caixilho apenas se podiam ver paredes e janelas, exceto quando às vezes uma pessoa se inclinava bastante para fora e perscrutava no alto as pequenas estrelas que passavam. E por que meras paredes e janelas não demoram a conduzir à loucura um homem que sonha e lê muito? O morador naquele quarto costumava noite após noite inclinar-se para fora e perscrutar as alturas para vislumbrar algum fragmento de coisas para além do mundo desperto,
e do cinzento das cidades altas. Anos depois, ele começara a chamar as lentas estrelas navegantes pelos nomes e a segui-las na sua mente quando elas pesarosamente deslizavam para fora do alcance da vista. Até que, por fim, a sua visão acabou por se abrir a muitas vistas secretas de cuja existência nenhum olho comum suspeitara. E uma noite, um abismo poderoso foi atravessado e os céus assombrados por sonhos dilataram-se para baixo até a janela do solitário observador, para se fundirem com o ar viciado do quarto e fazer do homem uma parte da sua fabulosa maravilha. Chegaram àquele quarto selvagens fluxos de meia-noite violeta que brilhavam com pó de ouro, vórtices de pó e fogo rodopiando para fora dos últimos espaços e pesados como perfumes de além-mundos. Oceanos opiáceos verteram-se lá, iluminados por sóis que o olho nunca poderá contemplar, e tendo nos seus remoinhos de água estranhos golfinhos e ninfas do mar de profundidades irrecordáveis. O infinito silencioso girou em torno do sonhador e carregou-o dali, sem sequer tocar o corpo que se inclinava com rigidez da solitária janela. E durante dias não tomados em conta pelos calendários dos homens, as marés e esferas distantes transportaram-no com gentileza para o juntarem aos sonhos pelos quais ansiava, os sonhos que os homens perderam. E no decurso de muitos ciclos, as marés deixavam-no eternamente a dormir numa costa de verde amanhecer, uma verde costa fragrante, com flores de lótus e adornada por cúmulos vermelhos. Azathoth, H.P. Lovecraft. Voz Lauriston Trindade. Contos Lovecraftianos, por Lauriston Trindade. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net.